Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Associação da Prosperidade da Seitoneia do Brasil. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante, um tema que muitas vezes as pessoas não entendem a relação desta questão do tema específico com as questões propriamente ditas de prosperidade ou de sucesso na nossa vida, ou mesmo o que este tema ou que este assunto tem a ver com o meu sucesso financeiro, com a minha carreira profissional, com a minha empresa. Bem, nós aprendemos na Seitoneia que tudo neste mundo é um mundo de projeção mental e as questões acontecem na nossa vida conforme nós temos as crenças, as nossas atitudes, aquilo que nós pensamos, da forma que nós agimos é que vai se manifestando as questões na nossa vida. O nosso tema propriamente dito é o tema sobre a harmonia familiar, que é a base da prosperidade. Isso está no livro A Verdade da Vida, volume 7, né, no capítulo 18. E quando se usa este tema para falar sobre prosperidade, as pessoas ficam meio receosas, né? Eu falo, isso aí não tem nada a ver com a minha questão, não tem nada a ver com a minha situação. Para que eu preciso saber sobre a harmonia do meu lar? Né? A harmonia do meu lar, o meu lar é uma coisa, a minha carreira é outra, a minha empresa é outra. O que nós aprendemos na Seitoneia é que não é bem assim as coisas. Nós aprendemos que para se ter prosperidade, você precisa estar harmonizado com todas as coisas, todas as pessoas e fatos do céu e da terra. E o nosso lar é um ponto fundamental na questão da base para a manifestação do sucesso profissional, do sucesso empreendedor, né, do sucesso da sua carreira. Então, a harmonia familiar ela é fundamental para a construção ou para a manifestação deste sucesso material que muitas vezes a gente busca através da prosperidade ou da manifestação da prosperidade. Pode ser questionado, pode ter algumas questões, pode ter algumas perguntas. Mas existem muitas pessoas que são muito bem-sucedidas e não dão atenção a isso. Sim, existem sim pessoas que são bem-sucedidas do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, e não dão atenção a essa questão. Porém, são pessoas que não são totalmente felizes, porque para elas, né, para que elas sejam felizes, elas precisam ter equilíbrio em sua vida. E muitas vezes ela pode estar hoje manifestando essa riqueza, materialmente falando, esse sucesso financeiro, esse sucesso na sua carreira, mas se seu lar está com problemas, se em seu lar ela está com problemas, naturalmente isso, num futuro bem próximo, vai se descortinar na sua carreira profissional, na sua condição financeira e principalmente nas questões de saúde que envolve a sua vida e também envolve os seus familiares. Portanto, é importante essa questão, né, que se relaciona à questão da harmonia familiar como sendo a base da prosperidade. Na parte de perguntas e respostas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é prosperidade ou provisão infinita, né, do ponto de vista espiritual. Então, não vou me ater muito a essa questão agora, porque existe uma pergunta que nós vamos responder sobre essa questão. O fundamental é que nós entendamos que a base da prosperidade ela também está na questão da harmonia do lar e é o que nós vamos estar aí estudando neste momento juntos
sobre esta questão. Primeiro ponto que nós aprendemos na Seichonoye, que o Dr. Masaharu Taniguchi nos fala sobre esta temática neste livro, A Verdade da Vida, volume 7, ele dá a nós a constituição de um lar feliz, né? De um lar harmônico, de um lar perfeito, né? Óbvio, como já falei, tudo que nós falarmos sobre o lar, vocês entendam que isso vai refletir na sua área profissional, na sua área de negócio, tá? Então, em alguns momentos eu vou estar falando, olha, isso pode ser aplicado na sua vida, ou por causa, ou por esta questão de desarmonia, pode estar acontecendo isso dentro da sua área profissional, da sua área financeira e etc. e tal. Então, o primeiro ponto que ele nos fala, que está na tela de vocês aí, ele nos mostra sobre essa condição. Um lar feliz e harmônico é um local onde todos, né, se reverenciam e se respeitam. Então veja, para que você tenha um lar feliz, para que você tenha um lar denominado lar Seichonoye, este local chamado lar, que é o ambiente em que você vive, né, a maior parte, entre aspas, da sua vida, deve ser um local onde as pessoas que convivem ali se respeitam e se reverenciam, né? Muitas vezes nós não entendemos essa questão do reverenciar e do respeitar. E, às vezes, nós criamos uma blindagem em relação a essas duas palavras e acabamos não ultrapassando essa blindagem, achando que ficando quietos ou não dando atenção, né, ou não nos importando com os acontecimentos, nós estamos respeitando e reverenciando. Nós precisamos entender que o lar onde nós estamos inseridos é um local, né, como diz a Seichonoye, e como diz aí o ditado popular, é a nossa academia da vida. Nós estamos inseridos nesse local por escolha própria. Ah, mas eu não escolhi nascer nessa família. Escolheu sim. Tá? A Seichonoye nos ensina que antes de nós estarmos neste mundo material, nós escolhemos estar com essas pessoas, convivermos com essa pessoa, porque é uma questão de aprimoramento mútuo. Então, o local onde está inserido o nosso lar, onde nós constituímos esta palavra chamada lar, ele é constituído de pessoas. Ah, mas eu moro sozinha. Ou sozinho, né? Eu não tenho ninguém que mora comigo, eu não moro com ninguém, então o meu lar sou só eu. Como é que eu vou trabalhar isso? Existe um lar maior, que são os seus familiares, que são os seus pais, as pessoas, no caso específico, você que mora sozinho, as pessoas que você convivia anteriormente a estar morando ou residindo nessa condição, tá? Mas de forma geral, essa constituição de lar, que é constituído de pessoas, nós precisamos entender essa condição do respeitar e do reverenciar. Primeiro, as pessoas que convivem dentro desse ambiente chamado lar são pessoas totalmente diferentes. Por mais que nós tenhamos ou não tenhamos afinidade com as pessoas em nosso lar, são pessoas diferentes, de características diferentes, com missões diferentes dentro dessa constituição de manifestação nesse mundo terreno. O reverenciar essas pessoas dentro do nosso lar, aprendemos na Seichonoye que significa nós respeitarmos a sua individualidade. Não significa que nós precisamos concordar com todas as questões, mas respeitar e reverenciar o que está por trás da manifestação daquela pessoa. Ou seja, a Seichonoye nos ensina que todos nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados perfeitos. Podemos estar manifestando uma forma distorcida, mas na nossa essência como natureza divina, somos todos perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu reverencio essa natureza divina dos membros que compõem este lar, eu acabo respeitando a manifestação de Deus numa forma característica dentro desse lar. Esse respeito e essa reverência faz com que nós nos harmonizamos nesse ambiente lar e cria um ambiente realmente de academia, de aprimoramento espiritual chamada lar. Por isso,
ele nos fala aqui da importância de mantermos um quadro feliz, né? Ou seja, mantermos um quadro, de um lar feliz, né? Estarmos compreendendo sobre isso. Ressalto, você pode pensar que não escolheu estar ali, mas você decidiu estar ali. Então, as pessoas que você convive são pessoas semelhantes, pessoas que têm aprimoramentos semelhantes ao seu. Por isso, você convive nesse ambiente lá. Essa desarmonia, caso eu não queira solucionar ela vai se manifestar na minha área profissional. Tá? E aí vocês podem observar que na sua empresa, no seu negócio, né, dentro do seu local de trabalho, sempre existe uma pessoa que você pensa e menciona. Nossa, parece meu pai, parece minha mãe, parece minha esposa, você age como os meus filhos. Né? Ou seja, o ponto que você está em desarmonia no seu lar se manifesta no seu local de trabalho através de outras pessoas. Isso a Seiichi Onoe nos ensina, que é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Ou seja, a manifestação da misericórdia divina que identifica o ponto mental que eu preciso corrigir e se manifesta numa forma para mim reconhecer os equívocos mentais que eu tenho e consertar esses equívocos mentais dentro do meu lar e, naturalmente, isso se manifesta numa outra forma. Tá? Lógico, voltando a frisar, isso tem mais profundidade, mas de uma forma bem simples, aquilo que eu penso é aquilo que se manifesta, aquilo que eu tenho como conceito é aquilo que se manifesta. Se eu identificar, né, que realmente isso que está se manifestando é algo que eu preciso me aprimorar, naturalmente eu me reconcilio e passo a ter uma nova manifestação. Mais à frente ele nos fala aqui uma outra questão. É preciso manter, e aí está na tela de vocês, é preciso manter o autocontrole. A perda do autocontrole no lar provém do afrouxamento de espírito. E é legal o que o mestre fala sobre isso, porque ele nos ensina que muitas pessoas se mantêm controladas no seu ambiente profissional, na sua empresa, no seu negócio. Mas quando chega dentro da sua casa, do seu lar, se sente no direito de se descontrolar de todas as maneiras, né? De perder todo esse autocontrole. Né? Então, veja, é um pouco incoerente, né? Você se controlar fora do seu ambiente doméstico, né? Do seu lar, e tentar, né? perder o autocontrole junto às pessoas que você mais preza, que são os seus familiares. Então, os seus familiares são pessoas que você mais ama, que você mais se identifica, né? Que você mais se relaciona. E justamente na presença deles, nós muitas vezes nos sentimos no direito de perder o autocontrole. E aí falamos palavras descabidas, criticamos, xingamos, brigamos. Aí vamos trabalhar. Aí somos uma outra pessoa. Somos um anjinho, nós nos mantemos calmos, nós nos mantemos controlados. Por quê? Porque ali é o meu local de trabalho. E eu, teoricamente, dependo materialmente daquilo ali. Por isso eu não posso perder o autocontrole. Isso é um equívoco. Na visão da Seiichi Onoe, né, no ensinamento da Seiichi Onoe, isto é um equívoco. Na verdade, nós temos que nos controlar ou manter o nosso controle em todos os ambientes que envolvem a nossa vida, especificamente no nosso lar. Como ele menciona, e mencionou, né? A perda do autocontrole é um afrouxamento de espírito. Significa que o seu espírito está perdendo o controle sobre as questões materiais, né? Está perdendo o controle sobre esta ação de poder aí se manter na forma harmonizada. Mais à frente, o que o mestre nos fala sobre essa questão do autocontrole, né? Só para ressaltar esse ponto, né?
É preciso manter o autocontrole. O autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo. Então, quando nós conseguimos manter esse autocontrole, nós vencemos a nós mesmos. Significa que o espírito vence a matéria. Ou seja, a mente, entre aspas, comanda o corpo. Não é o corpo que comanda a mente, né? Não é a situação que comanda as minhas emoções. As minhas emoções é que comandam a situação. Ou seja, quando eu mantenho esse autocontrole dentro do meu lar, eu mantenho o vencimento, ou seja, o espírito vence, né, a matéria. O espírito vence a mente. Né, a mente do ponto de vista material. Né? Nós vencemos a nós mesmos, né? Nós conseguimos nos manter de uma forma controlada. Mais à frente ele nos diz aqui, ó, não havendo autocontrole em nosso lar, não havendo autocontrole em nosso lar, nosso falso eu começa a se impor e então não poderemos encontrar a paz, o progresso ou o sucesso em lugar algum. Se nós não tivermos este autocontrole no nosso lar, nós não conseguimos encontrar a paz, o progresso e o sucesso em local algum. Por quê? Tudo se origina do nosso ambiente chamado lar. E aí se exterioriza na nossa vida cotidiana. Se eu não consigo me controlar ou manter esse autocontrole dentro do lar, reverenciando e respeitando as pessoas que convivem comigo neste lar, naturalmente eu não vou conseguir exteriorizar esta paz, né, esta benevolência que eu crio dentro do meu lar na minha área profissional. Isso vai dar o quê? Um distorcimento, um distorcimento das questões. E vai acontecer mais dia, menos dia, a infelicidade no meu local profissional, na minha empresa, nos meus negócios, na minha área financeira, e etc, etc, etc. Então é muito importante essa questão do autocontrole. Mais à frente ele nos fala aqui também, né, ressaltando essa questão do autocontrole, e fala a importância sobre essa questão, e diz o seguinte aqui, um ponto fundamental, que é importante nós pensarmos sobre isso. Diz assim, ó, em muitos lares, o adoecimento de um membro ocorre quando o chefe da família, né, ou a pessoa que está ali como centro daquele lar, né, julga-se no direito de extravasar toda a sua cólera contra os familiares. Então nós sabemos hoje que em muitos lares, né, o chefe da família nem sempre, né, é representado pela figura masculina do pai, do marido, etc. e tal, né? Mas a pessoa que é o centro daquele lar, que está como centro daquele lar, né, que conduz, né, toda aquela questão daquele lar, muitas vezes os membros daquela família acabam adoecendo porque esta pessoa, né, este ser que é o centro do lar, independente, né, de gênero, independente do sexo nessa questão, né, de que forma for, se sente no direito de extravasar toda a sua cólera, toda a sua raiva nos membros que compõem aquele local. Isso faz com que aquelas pessoas absorvam toda esta raiva, né, vociferada por esta pessoa, que é o centro daquele local chamado lar, e absorvam essa raiva e faz com que seu corpo manifeste um estado de anomalia chamado doença. E nós aprendemos na Seichonoye que para corrigir esta questão, ou melhor, para sanar essa anomalia, é somente os membros daquela família, né, identificarem que erraram, identificaram que criaram uma situação desarmônica, se reconciliar, né, vou frisar novamente, que naturalmente aquele estado de anomalia criado por toda aquela situação de desarmonia se manifesta numa outra forma e, obviamente, que o estado doentio do corpo ele se manifesta numa forma de um corpo saudável. Então, muitas vezes, a doença, entre aspas, presente ou manifestada em uma família, ela provém desse ato, né,
das pessoas que convivem dentro desse ambiente. É muito importante a gente olhar para isso. E falando em doença também, não só do ponto de vista físico, né? Ou só do ponto de vista do corpo como um todo, né? Qualquer situação de carência é um estado doentio. Então, muitas vezes naquele lar também existe a carência financeira ou a doença financeira. Significa que a pessoa ou as pessoas que estão envolvidos naquele lar estão totalmente desarmônicas na questão da provisão infinita, nas questões dos relacionamentos. E isso faz com que se manifeste naquele lar esse estado de doença da carência financeira, da carência, né, de recursos, que obviamente está ligado totalmente à área profissional, que não reflete o resultado que realmente desejariam em função dessa desarmonia, da carência financeira que vai se manifestar do local de trabalho para dentro do lar. Por isso é muito importante termos este autocontrole, nos reverenciarmos e nos respeitarmos dentro do nosso lar. Mais à frente ele nos fala aqui, continuando sobre essa questão, que aí é tão importante essa questão do autocontrole que ele nos fala, que ele ressalta várias vezes, Dr. Masaharu Taniguchi, sobre manter esse controle. E isso é importante para nós entendermos que quando nós conseguimos nos controlar, por mais que a situação esteja adversa, por mais que não nos agrade aquele momento, nós conseguimos fazer com que o espírito vença as questões da matéria. Ou seja, nós conseguimos nos vencer, vencer a si mesmo e não nos envolver naquela vibração totalmente equivocada da nossa natureza divina. E um ponto legal que eu vi aqui, né, que eu estava estudando, estudando junto aqui, e obviamente algo que eu achei bastante fundamental sobre esta questão que nós estamos falando, e isso também serve muito para as questões profissionais, principalmente para você que é um empresário, que tem colaboradores dentro do seu empreendimento, do seu negócio, né? Essa questão funciona tanto dentro do seu lar, como também dentro do seu empreendimento. Diz aqui, ó, mesmo que os membros de sua família cometam erros, mesmo que alguém dentro do seu lar cometa erros, ou mesmo que alguém dentro da sua empresa cometa erros, ou mesmo que alguém dentro do seu negócio cometa erros, ou da empresa em que você trabalha cometa erros, não lhe passe sermões intermináveis, nem fale de forma agressiva, não faça carranca, não critique. Em vez disso, serenamente, e fite a imagem verdadeira deles, o eu verdadeiro deles. Ou seja, mesmo que as pessoas cometam erros, e cometem erros, sim, todos nós cometemos erros, e isso precisa ficar claro, gente. As pessoas que se julgam que não cometem erros são pessoas que não fazem as coisas, não tentam fazer as coisas. Muitas vezes nós falamos, eu sou uma pessoa perfeita, eu nunca cometi um erro na minha vida. Mas é só analisar, você também nunca fez nada. Porque quem erra é porque está tentando fazer uma coisa diferente, está tentando fazer novas formas, criar novas formas. Então, quando nós percebemos que existe um equívoco na ação ou no resultado de um membro da nossa família, ou de um colaborador do nosso negócio, ou de um colega de trabalho, jamais nós devemos criticá-lo, jamais nós devemos apontar o defeito, jamais nós devemos gritar, vociferar com aquele defeito ou com aquele erro. Pelo contrário, nós devemos fazer o quê? Como diz a Seichonoye, fitar, mentalizar com a nossa mente, né, a sua natureza divina. Esse é o reverenciar. Por trás daquela pessoa, daquele ser que cometeu aquele equívoco, existe o Filho de Deus. E este Filho de Deus não erra, não comete equívocos, não faz as coisas erradas. Ele está tentando exteriorizar na sua maior perfeição. Quando eu começo a visualizar, a reverenciar essa natureza divina,
eu oportunizo que este ser criado à imagem e semelhança de Deus, que está dentro, entre aspas, alojado naquela pessoa, tenha a oportunidade de se manifestar. Mas quando eu ajo de forma contrária, criticando, xingando, apontando, né? Menosprezando a pessoa, diminuindo a pessoa em relação ao que ela está fazendo, eu estou ressaltando o equívoco dela. Ou seja, eu estou ressaltando a sua condição de não ser filho de Deus, de ser um ser totalmente errado, totalmente sem condição e etc. e tal. Na verdade, a Seichonoye nos fala que isso não é absolutamente verdade. Por mais que a aparência, por mais que a manifestação esteja equivocada, por mais que a manifestação esteja sendo feita de forma infeliz, por trás dessa manifestação ainda existe aí a natureza divina que deve ser reverenciada. Então, o que ele nos fala aqui, que é muito importante, né? E a gente, às vezes, tenta corrigir as pessoas ressaltando os seus erros, né? Eu tenho visto, já vi bastante, e na verdade a gente já vivenciou bastante isso, né? Quando a gente comete algum erro, quando a gente erra, né? Nós sermos apontados, né? Olha, está vendo o que você fez? Você errou, você só faz isso, você não presta, você não tem competência, você não consegue, você é isso, você é aquilo. Achando que com isso vai corrigir a pessoa, vai incentivar a pessoa a fazer as coisas diferentes. Muito pelo contrário, está ressaltando os pontos negativos, está ressaltando as questões que são negativas na nossa existência. Então, para que isso não aconteça e que para que nós, né, conseguimos aí avançar um pouco, nós precisamos o quê? Entender, como falei lá no começo, eu não devo concordar com as atitudes equivocadas. Eu não preciso concordar, eu não devo concordar com isso. Mas eu devo reverenciar a natureza divina que está alojada. E de que forma eu faço isso? Como já falei em outras atividades, eu preciso mostrar a solução. Então veja, meu filho, meu esposo, meu subordinado, meu chefe, né, meu cliente, meu colaborador, né, que cometeu alguma situação. De que forma eu devo agir? Eu olho, verifico que não está da forma que deveria ser, não aponto o erro e simplesmente mostro um novo caminho. Se você seguir por esta forma, se você realizar desse jeito, se você executar isso, se você fizer desta forma, você terá um outro resultado. Eu preciso ser a pessoa que incentiva, a pessoa que motiva, a pessoa que credibiliza, a pessoa que acredita naquele que está tentando e está se equivocando. E não ser o algoz, ser a pessoa que, além de eu cometer o erro, eu tenho alguém que ainda me bate mais ainda, me critica mais ainda, que me coloca mais para baixo ainda. Ah, mas é só desse jeito que as pessoas aprendem. Não é, gente. Não é. Não é. Isso é um equívoco, né? Esse é um erro que nós estamos cometendo e não estamos percebendo sobre isso. Então, a Seichonoye nos ensina, quinta norma fundamental dos praticantes da Seichonoye, já falei sobre isso em uma das nossas atividades durante este mês, mas quero ressaltar de novo. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. Então, quando nós percebemos esse ponto em que nós estamos equivocando, nós estamos oportunizando para que essas pessoas sejam cada vez mais felizes. E com isso nós estamos harmonizando o nosso ambiente chamado lar e naturalmente harmonizando o nosso ambiente profissional, que é a nossa empresa, que é onde trabalhamos, que são os colegas de trabalho em que nós temos. Tá? Então, não tente corrigir o outro, ou não tente corrigir as questões que estão equivocadas ou se manifestando de forma equivocadas na sua vida, apontando ou ressaltando mais ainda o erro ou os defeitos. Mude isso,
reverencie a natureza divina das pessoas e dê a solução com palavras brandas, com mente serena, com controle ou com autocontrole, para que você possa vencer a si mesmo. Um outro ponto que ele nos fala, que está na tela de vocês, que é importante aí, que eu acredito que todos devem ter essa convicção, que é a conscientização de que o lar é uma academia onde se concretiza uma vida digna de filho de Deus, constitui a base da iluminação do lar. Então, muitos de nós queremos ter um lar de paz, né? Queremos ter um lar iluminado, né? E todos nós temos direito disso. Mas nós temos que ter essa convicção de que o lar onde nós residimos, né? O lar onde nós moramos, né? O lar em que nós constituímos, ele é uma academia. E uma academia é onde você aprende, onde você exercita, onde você executa, onde você se aprimora. Não é isso uma academia? Uma academia tem esta finalidade: fazer com que você se modifique, né? Fazer com que você saia da forma que você está atualmente e se manifeste numa forma. E o nosso lar tem esta finalidade. Ela é uma academia, onde nós vamos conviver com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com ideias diferentes, com tempos diferentes, com várias situações diferentes. Eu nunca esqueço quando a minha avó, minha finada avó, né, minha nona, né, eu sou descendente de italiano, então nós chamávamos de nona. Sempre quando ela vinha falar conosco em alguma situação, ela era meia dura no negócio, ela era meia dura no basquete, tá? Não era simples assim não, lógico, né? Veio da Itália, passou por toda uma situação aí na sua vida, não teve muitas flores em seu caminho. Então ela era meia incisa, né, naquela questão. Mas jamais, em suas palavras, né, dela, né, assim como das outras pessoas que conviveram na nossa existência, faltou esse ponto do amor, né? E ela sempre falou para mim, né? Ela me chamava e falava: preste atenção, as pessoas são diferentes, os 5 dedos da mão são diferentes, todos eles são importantes para a mão, compõem a sua mão, porém cada um é de uma forma ou de um formato, e cada um deles tem uma finalidade. Sem um deles, a sua mão ela não está completa. Assim como sem um membro da sua família que você descarta, e aí ela estava dando o exemplo da família, sem uma pessoa da família que você descarta, a sua mão não está completa, a sua família não está completa. Todos eles são importantes. E eu sempre levo isso comigo. E eu aplico isso na minha família, na minha vida, né, familiar. Não é tão simples, eu sei, às vezes a gente encontra situações que você, de repente, perde o autocontrole, de repente você discute com uma filha, né? Porque no meu caso eu tenho 2 filhas, né? Ou discute com um genro, ou mesmo com a esposa, e aí você perdeu aquele momento, mas aí naquele mesmo instante você precisa refletir, você precisa reanalisar, você precisa pedir desculpas se for o caso, você precisa falar: me equivoquei, errei. Isso constitui uma harmonia, né? Então, um lar é uma academia onde você vai treinando. Não significa que a partir de agora só vai ter aí flores. Não, vão existir controvérsias, né? Vão existir contrariedades dentro do lar. Mas sabendo lidar com isso, você consegue projetar uma vida profissional mais perfeita possível. Porque ali, no seu lar, você aprende a se relacionar, que você vai precisar aprender a se relacionar no seu local de trabalho. Você aprende a administrar financeiramente, né? As questões da gestão do seu lar, é dentro do seu lar que você aprende isso. Como você vai aprender a fazer a gestão financeira do seu empreendimento, do seu negócio, da sua carreira. É dentro do seu lar que você vai aprender a elogiar, que você vai aprender a agradecer as pessoas e pedir desculpas e se reconciliar. Você também vai precisar aplicar isso dentro do seu empreendimento, do seu negócio, da sua carreira. Então, esse lar, sendo a academia, faz com que reflita todo o seu aprendizado,
dentro da sua área profissional. Por isso que a Seitonoye nos ensina que a base da prosperidade está na harmonia do lar. Nesse sentido que nós precisamos aprender. E continuando aqui, o mestre nos fala sobre essa questão, que é importante este ponto aí. Não fira os seus familiares com a mente. Reprimir a raiva não é suficiente. É preciso elevar-se espiritualmente ao ponto de não sentir raiva. Olha que profundidade isso. Muitas vezes nós pensamos, né? Eu não tenho raiva de fulano, eu já esqueci mesmo. Falando, e como é que você está pensando isso? De que forma você pensa? Nem penso mais, porque se eu pensar eu fico com raiva. Significa que esse sentimento ainda está amargurado em você. Então não é, como ele diz aqui, né? Não é suficiente esquecer, não é suficiente se deixar de lado. É necessário nós nos elevarmos espiritualmente para não sentir esse tipo de sentimento. E de que forma nós nos elevamos espiritualmente para não sentir esse tipo de sentimento? Reverenciando, agradecendo, né? Elogiando o próximo. Nós precisamos entender que eu e o outro somos um. Na verdade, o sentimento de amor que é tão falado, né? Ou o sentimento de amor tão falado não, utilizado, né, no segmento religioso, esse amor mais sublime é esse amor da unidade, onde eu e o outro somos um. Por isso que nós definimos que Deus é amor, porque para Deus, né, não existe diferença. Deus e eu somos uma coisa só. Deus e eu somos a mesma vida, Deus e você é a mesma vida. A vida de Deus está manifestada em mim, a vida de Deus está manifestada em você, a vida de Deus está manifestada em todas as formas de vida existente, tornando-se uma única vida. Por isso, para mim, aumentar, né, me elevar ao ponto de não sentir a raiva, eu preciso aumentar a minha convicção de sermos um com o outro. Eu sou um com os meus familiares, eu sou um com os meus colaboradores, eu sou um com os meus colegas de trabalho, eu sou um com os meus superiores na minha área profissional, eu sou um com os meus clientes. É a mesma vida que transita em ambientes diferentes. Quando eu me elevo espiritualmente nessa convicção, eu não sinto raiva. Porque quando eu sinto raiva do outro, né, quando eu sinto mágoa do outro, na verdade eu estou sentindo de mim mesmo, porque eu e o outro somos uma única vida. E assim, ele vai nos falando sobre esta questão e vai nos colocando de que forma nós devemos viver a nossa vida. Na tela de vocês, para a gente ir para a finalização, ele nos diz aí, somente onde há o espírito de gratidão, palavras de amor e sorriso afável, nasce a atmosfera de harmonia. Somente onde há o espírito de gratidão, palavras de amor e sorriso afável, nasce a atmosfera de harmonia. Para harmonizarmos o nosso lar, para podermos prosperar na nossa vida profissional, precisamos, em nosso lar, manifestar esses sentimento, né? Ou melhor, este espírito de gratidão, estas palavras de amor e o sorriso afável dentro ou junto às pessoas que nós convivemos. Com isso nasce a harmonia. Teremos um lar de paz, um lar feliz, onde todas as pessoas se reverenciam mutuamente, se respeitam mutuamente. Isso vai refletir diretamente na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa área profissional, junto aos nossos colegas de trabalho. Quer ter prosperidade, quer manifestar prosperidade nos seus negócios, na sua carreira profissional, harmonize o seu lar. Manifeste a harmonia em seu lar dentro desses conceitos, dentro desse conteúdo que nós colocamos durante este momento. Sucesso a todos vocês, muito obrigado. E agora nós vamos para uma oração e voltamos na sequência para responder uma pergunta que chegou até nós neste
momento ou para esta atividade. Muito obrigado a todos. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele, com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. E então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Olá mais uma vez, assim voltamos então, após esta magnífica oração que foi passada há pouco, na voz da nossa querida professora Maria Murakami. Voltamos aí para responder uma pergunta. Na verdade, temos hoje uma pergunta que nos chegou e é uma pergunta bastante abrangente, mas é algo que nós recebemos de forma bastante contínua. A pergunta é: gostaria de saber o que significa prosperar e como prosperar. Como disse para vocês, é uma pergunta bastante abrangente, E uma pergunta que sempre nos falam sobre essa questão, ou nos fazem sobre essa questão. O que significa prosperar e como prosperar, Todos nós buscamos na vida essa questão da prosperidade, mas muitas vezes nós não entendemos muito bem de que forma ela se manifesta, o que ela significa, ou às vezes temos conceitos sobre esta questão. Então,
vou responder aqui baseado, obviamente, no ensinamento da Seichonoye, de que forma ela nos explica sobre essa questão da prosperidade, né, e de que forma ela nos explica como manifestar a prosperidade propriamente dita. Primeiro ponto, nós precisamos diferenciar 3 aspectos aí, ou 3 formas de manifestar essa palavra chamada prosperidade. O primeiro ponto é provisão infinita, né? A Seichonoye nos ensina que só existe Deus e o que vem de Deus, ou só existe Deus e o que Deus criou. A provisão infinita, ela está ligada diretamente à fonte do Criador. Então, Deus é o Criador de todo este universo, é o Criador da provisão infinita. Então, a provisão infinita, ela não é algo material, ela é algo espiritual. Porém, ela se manifesta numa forma material. Mas do primeiro ponto é que a provisão infinita, ela é algo imaterial, espiritual, criado pela fonte da provisão infinita, que é Deus, que é a fonte desta provisão infinita. Outro ponto que nós precisamos separar, entre aspas, né, é sobre o que é ser próspero, né? O que é ser próspero. A Seichonoye nos ensina que prosperidade é um estado espiritual de conforto. Então, prosperidade, do ponto de vista espiritual, não significa materialidade. Materialidade tem uma outra conotação, mas a prosperidade, do ponto de vista espiritual, é o estado espiritual de conforto. Significa que, para ser próspero, não necessariamente você precisa manifestar riquezas materiais. Porque existem muitas pessoas que são ricos materialmente, que manifestam muitas riquezas na forma, mas não se sentem com o estado espiritual de prosperidade. Por quê? Porque as riquezas que são manifestadas podem criar medo, pode criar angústia, pode criar situações desfavoráveis e faz com que a pessoa não tenha paz de espírito. Então faz com que a pessoa não se sinta confortável. Por mais que ela possa estar usufruindo da riqueza, por mais que ela enalteça suas riquezas materiais, espiritualmente ela não se sente confortável. Então não significa que ela é próspera, ela é rica materialmente, mas ela não é próspera. Por quê? Porque não entendeu o conceito da provisão infinita, que vem da fonte da provisão infinita, que é o Criador de todo este universo, e é Deus. E aí o outro ponto, muitas vezes as pessoas acreditam que a riqueza é provisão, que a riqueza é prosperidade. Também pode ser denominado desse ponto. Mas o terceiro ponto que nós precisamos identificar ou diferenciar, riqueza, quando se fala na materialidade, a riqueza material é uma projeção do estado espiritual da provisão infinita. Ou seja, a riqueza é apenas a forma de concretização da provisão infinita numa forma de reconhecimento, de forma bastante limitada. Porque se é infinita, a matéria ela é finita. Então, a riqueza material, ela não é infinita na forma manifestada, e sim numa forma finita, de manifestação. Isso não significa que a Seichonoye é contra a riqueza manifestada, muito pelo contrário. A Seichonoye nos ensina que nós, como filhos de Deus que somos, quanto mais nós temos essa convicção de sermos filhos de Deus, nós somos herdeiros dessa provisão infinita. E conforme o nosso recipiente mental, que é o estado de conforto sobre a provisão ou a prosperidade infinita, nós manifestamos a riqueza material. Quanto mais nós ampliamos esse recipiente mental de prosperidade, de provisão infinita, mais nós exteriorizamos essa provisão infinita de Deus pela nossa natureza divina e manifestamos a verdadeira riqueza na forma, que se traduz em matérias ou materialidade, em abundância para o nosso vivificar, para o nosso benefício, né? Então, a riqueza material, ela tem a finalidade de ser usufruída, de ser circulada. Quando você manifesta isso e não circula, não usufrui, ela perde a ideia da provisão infinita.
perdendo a ideia da provisão infinita, ela faz com que ela vá se desaparecer. Esses seriam os 3 pontos que normalmente a gente aprende dentro da Seichonoye. Óbvio que isso tem muito mais fundamento, tem muito mais aprofundamento sobre essas questões. Falei de uma forma bem superficial, mas para que a gente possa ter uma compreensão sobre isso, né, de uma forma um pouco mais didática, entre aspas, de entender. Não significa que, se eu falar que por eu estar rico materialmente, eu sou próspero, está errado. Não, está certo, você é próspero. Não tem nenhum problema, não existe nenhum erro nisso daí. O que nós precisamos ver é se essa riqueza material não está me incomodando. Se isso não me incomoda, não me deixa de um jeito a me sentir mal. Ah, mas como que uma pessoa rica vai se sentir mal? Como que a pessoa manifesta toda a materialidade, as questões materiais e se sente mal? Simples. Se você tem bastante riqueza material, né, manifestada, se você é rico materialmente, e se você tiver, por um lapso momento, o medo de perder aquilo que você manifestou como riqueza, por questões econômicas, por questões da economia, por questões de alguém tirar de você, ou porque isso pode acontecer e você perder essas questões materiais, isso já te tira o estado de conforto. Então isso faz com que você rejeite a riqueza material manifestada. Tá? O outro ponto que é importante, que a gente precisa aprender dentro da Seichonoye, né? Dentro da Seichonoye não, perdão, com a Seichonoye, é que assim, muitas vezes as pessoas têm uma certa inveja daquilo que está sendo manifestado, ou seja, a inveja das pessoas ricas, né? Se vocês observarem, ou se a gente observar de um contexto geral que a Seichonoye nos ensina, é que assim, a riqueza que foi manifestada, se você tem inveja daquela pessoa, se você tirar a questão da materialidade, você perde a inveja, porque aquela pessoa não tem nada para ser invejado do ponto de vista material. Então a inveja em si não é da pessoa propriamente dita, e sim daquilo que está manifestado na forma como riqueza. Então as pessoas, elas não têm inveja, elas não têm raiva de você que se considera uma pessoa próspera, e sim daquilo que você está manifestando. Então, como elas recusam a provisão infinita, ou como elas não se sentem confortável no estado de prosperidade, isso se exterioriza na sua imagem, como pessoa próspera, como pessoa rica. Né? Porque ela enxerga aquilo que você tem e transfere a sua como que eu posso dizer, a sua carência, né, de compreensão sobre isso, naquilo que você está manifestando, ela transfere toda essa sua carência na sua pessoa. Tirou aquilo que você manifesta, não tem o porquê ela ter raiva, inveja de você. Então não se sinta mal com a pessoa que possa estar manifestando dessa forma, né, esse sentimento em relação a você. Não é você. Né? É simplesmente aquilo que você está manifestando. E também não é raiva do que você está manifestando ou inveja do que você está manifestando. E sim aquilo que você representa que incomoda ela, que é a tal da provisão infinita, a tal da prosperidade. Tá? Então, nesse sentido, de que forma prosperar? A Seichonoye nos ensina que a base para se prosperar, como nós falamos, é a harmonia familiar, a harmonia no seu lar. Este é o ponto. Se você se harmonizar familiarmente ou dentro do seu lar, se você criar essa base de harmonia, naturalmente você vai prosperar, de acordo com o seu recipiente mental. O que significa isso? A riqueza, ela é infinita, mas nós só manifestamos a riqueza na forma, a provisão é infinita, desculpem, mas nós só manifestamos a riqueza material na forma conforme o que nós conseguimos reter na nossa mente da provisão infinita. Aquilo que eu reconheço mentalmente da provisão infinita. Se eu ampliar o meu recipiente mental com a convicção
de ser filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, rico infinitamente do ponto de vista espiritual, naturalmente eu vou manifestar a riqueza material de forma infinita de acordo com a minha necessidade. Uma vez eu fiquei muito preso também sobre essa questão da necessidade, né? E, na verdade, a necessidade, entre aspas, ela varia de pessoa para pessoa. Às vezes, para mim, um montante X é suficiente, para outro isso é insuficiente, para outro é muito mais. Então, isso varia, né, de pessoa para pessoa. A necessidade, quando diz a riqueza se manifesta conforme a necessidade, é porque o excedente da riqueza que pode manifestar na sua vida, se você não estiver pronto ou preparado para usufruir disso, pode ser prejudicial. Como Deus é sabedoria e amor infinito, Ele só manifesta aquilo que você, como filho de Deus, neste momento, está pronto para usufruir. Para usufruir. A riqueza ela foi criada para usufruir, para que o Filho de Deus, né, usufrua da riqueza. E não fique guardando debaixo do colchão, fique preso com as questões, fique aí segurando isso. É usufruir. Usufruir significa o quê? Utilizar e circular. Circular a riqueza. A circulação faz com que a sua riqueza ela vai aumentando, porque você vai usufruindo, agradecendo e etc. e tal. Ok? Claro que temos mais respostas sobre isso, então vou deixar com vocês uma dica de um livro para que vocês possam aí estudar sobre essa questão da prosperidade. Então, na verdade, eu vou falar 2 livros que são fundamentais com essa questão. O primeiro deles é A Verdade da Vida, volume 8, A Verdade da Vida, volume 8, ali tem ali o caminho, né, para conquistar a provisão infinita, e também o livro Todos Podem Ter Sucesso, onde também é feito aí explicações sobre essa questão de você manifestar a prosperidade, ok? Agradeço mais uma vez a todos por estar junto conosco às terças-feiras. Obrigado a todos aí pela presença. Gostaria de deixar rapidamente 2 convites a você que está aí nessa condição de estar buscando a manifestação da prosperidade. Um dos convites é para que você conheça sobre o ciclo de estudos da prosperidade, que é uma atividade de imersão sobre este ensinamento da Seichonoye, para ser aplicado na área profissional, no mundo dos negócios. E também que você venha conhecer sobre uma das atividades, ou a maior atividade que a Associação da Prosperidade realiza, que é o Seminário Especial da Associação da Prosperidade. Este é um evento que é realizado anualmente, né, e nós vamos realizar em 2021 este evento no mês de maio. Também é um evento que proporciona esse estado de provisão infinita, ou que as pessoas tenham esse estado de provisão infinita, para poder usufruir da provisão infinita, né, da prosperidade como um todo, em 2 dias, né, ou em mais dias. Tá? Para que você tenha mais informações sobre isso, vá na sua loja de aplicativos, né, baixe aí ou instalem o aplicativo da Associação da Prosperidade, tanto para equipamentos no sistema Android, como equipamentos no sistema iOS. Você pode entrar lá na loja de aplicativos, digitar lá a palavra APSIB, que é APSIB, e aí você vai ver o logo da APSIB, aí você instala ele. Neste aplicativo você terá todas as informações, né, sobre essas 2 atividades que eu mencionei agora, se realmente você quer prosperar, se você realmente quer manifestar a prosperidade, vá em busca dessas informações, de como elas funcionam, como você pode participar. Ali você vai ter outras informações da Associação da Prosperidade, de tudo que está acontecendo. Vai ter também aí algumas atividades que nós postamos ali, para que você possa ter aí mais conhecimento sobre o estudo da Associação da Prosperidade. Agradeço a todos mais uma vez, muito obrigado a todos. Vamos aí encerrar com uma oração, que eu gostaria que todos vocês ficassem em posição de oração e acompanhassem mentalmente esta oração, que é a oração para eliminar conflitos, né? Muitas vezes estamos aí passando por conflitos, e aí esta oração que está neste livro, né,
as minhas orações na página 176. É importante que vocês façam, né? Então, quero fazer com vocês esta oração para que vocês possam aí absorver essas palavras da verdade. Então, por favor, acompanhem mentalmente, em posição de oração, de olhos fechados, e absorvam essas palavras da verdade. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz a ordem perfeita, e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre homens e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente. Envoltos pelo infinito amor de Deus, as pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade está feita no mundo da imagem verdadeira, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha a nós o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua infinita sabedoria, do seu amor infinito e de sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Assim, encerramos mais esta atividade. Agradecemos a presença de todos mais uma vez. Obrigado por estar aí sempre nos acompanhando nessas reuniões da Associação da Prosperidade. Sucesso a todos, que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível, que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seichonoye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seichonoye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.